Olá, bem-vindos a mais uma edição do Bastidores do Turismo. Estamos celebrando os 45 anos da Japan Hotels e vendo como alguns setores evoluíram aí em 45 anos, em 30, em 20. Estamos aqui com o Rubens Schwartzman da Costa Brava, com o Juarez Neto da Ancoradouro, tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aqui em Campinas, que é a terra deles. Quantos anos de turismo cada um? Poxa vida, você me pegou a eleição desde 94, nós estamos aí com 17, acho que. Rubinho 17 na Costa Brava, que é uma 25, 26 anos de turismo. focada no corporativo. E quantos? 25, 26 anos de turismo. 26 anos. O Ju, aqui no Grupo Ancoradouro, que tem operadora, mas é mais forte como consolidadora. Como que vocês começaram? Foi o pai de vocês que chamou, teve o interesse de vocês? Como é que era a relação com o turismo lá atrás? No meu caso, Arthur, eu tinha interesse em trabalhar na empresa da família, mas não tinha exatamente uma ideia do timing de quando isso seria, se eu trabalharia em outro lugar, outras experiências antes. Eu fazia faculdade em São Paulo. Você estudou o quê? Estudei administração de empresas na FAP e num dado momento tinha aquele negócio do G8, né? Então meu pai tinha uma relação com algumas agências, Copastur, Sobratur, Jetstream, etc. E surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na Copastur. Trabalhei um tempo na Copastur. Então, primeiro você trabalhou com o Edmar na Copastur? Fiz curso de Amadeus, curso de Sabre, aquelas coisas todas. Fiquei um tempo com o Edmar lá, na época que o escritório da Copastur era lá embaixo, no Anhangabaú. E depois eu vim para a empresa da família e comecei na área administrativa. Depois fui indo para a operação, comercial, e assim foi indo. E você, Ju, como foi que começou essa relação com o turismo? Bom, isso foi mais ou menos por volta de 93, 94. Eu sempre tinha muita curiosidade para saber como que a empresa estava, como que o Ancoradouro ia. E até que eu comecei a trabalhar part-time, meio período, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde. E desde o começo eu sempre gostei, né? Foi uma coisa muito natural, eu nunca tive nenhum tipo de pressão, de obrigação do meu pai, enfim, comecei muito cedo, eu tinha 16 anos, enfim. E logo depois, um ano e meio depois, eu transferi meu colegial para a noite e já passei a trabalhar full time. E comecei aprendendo, no início, naquela época era bilhete manual, a gente não tinha o bilhete na mão, a gente tinha que buscar bilhete nas companhias aéreas. Campinas, naquela época, tinha a Varig, tinha a VASP, tinha a Transbrasil, tinha a Rio Sul, quer dizer, toda a maioria tinha a Alitalia, as companhias aéreas tinham escritórios próprios em Campinas. Eu ia muito nos escritórios buscar bilhete, levar bilhete, então foi aí que eu comecei a trabalhar e, de fato, o turismo é apaixonante. Antes de se formar ainda, então, que você começou? Antes de me formar, estava fazendo faculdade nessa época. O que você estudou? Administração de empresas também. Lá em São Paulo? Aqui em Campinas, aqui. Sempre em Campinas. Como é que é trabalhar com o pai? Como é que é... Hoje vocês estão sucedendo os pais de vocês, mas como que é esse início de trabalhar com o pai e como que foi a evolução aí, como foi esse aprendizado dessa relação? Quem começa? Agora, Ju. Vai lá. Eu posso dizer que trabalhar com meu pai sempre foi muito bom, né? O início, de fato, aprendi muito, né? Muito do que eu sei eu aprendi com ele. Eu acho que principalmente o DNA da empresa, né? A ética no negócio. E nem sempre foi fácil, né? O início, obviamente, você aprende, depois você tem um momento que você acha que você sabe mais do que o seu pai e depois você percebe que não é bem assim. Obviamente que os tempos vão mudando, né? E eu acho que o grande diferencial, eu acho que o importante disso tudo hoje é essa somatória, né? Da experiência dele, da vivência dele, né? Com, obviamente, né? A minha, a juventude do Rubinho. Os tempos mudaram, né? As coisas mudam e mudam muito rápido. Com a visão que vocês trazem das suas experiências também. Com a visão que a gente traz, com as renovações, com mudanças na equipe, mudanças tecnológicas, mas eu acho que nosso relacionamento é hoje fantástico, né? Eu acho que eu tenho um relacionamento com meu pai
de pai e filho, de amigo e de sócio, né? Então hoje a gente construiu uma relação, acho que poderia dizer perfeita, né? No âmbito pai e filho e no âmbito empresa e sociedade. E dentro da forma de trabalhar, o que você herdou dele e o que você faz completamente diferente dele? Eu acho que é difícil, né? Eu acho que eu e meu pai, a gente é muito parecido na questão de ver, de sentir, de ter a ancoradora, né? Obviamente que o sentimento de ancorador para ele é um sentimento, eu acho que ainda mais forte, porque ele criou, né? Ele é o fundador da empresa. Obviamente que eu comecei, a ancoradora ainda era muito nova, a ancoradora eu tinha aí 6, 7 anos de vida, mas como ele diz, né? Ancorador para ele é um terceiro filho, né? Ele tem essa paixão, esse amor que obviamente eu herdei. O que você faz diferente? O que é diferente? A ancoradora tem um ano a mais. Ancoradora acho que tem um ano a menos. Um ano a menos? A ancoradora vai fazer 32 anos. A Costa Brava fez 31 agora. Então um ano a mais. É um ano a mais. Acho que é isso aí. O que você faz diferente? Eu acho que o que a gente faz diferente, né? A gente fez diferente foi, acho que as mudanças são mais rápidas, né? Então você está se antecipando às mudanças, a questão de tecnologia, apesar de que meu pai é uma pessoa muito ligada à tecnologia, sempre quis investir muito em tecnologia. Eu acho que a gente tem aí uma relação muito igual, né? A gente pensa muito parecido hoje em relação aos rumos, aos caminhos que a empresa deve tomar. Enfim, acho que é por aí. E você, Rubens? Arthur, no meu caso é um pouco diferente, porque a minha mãe é uma agente de viagens nata. Na verdade, ela é quem foi a verdadeira âncora da fundação da Costa Brava. O meu pai, ele é um cara que veio de outro segmento, mas ele tem um espírito mais comercial, mais de empresário. Então, eles uniram a bagagem dos dois para a formação da Costa Brava, mas a minha mãe é aquela que, até hoje, ela só quer saber da tela do GDS e atender os clientes dela. Ela acha que fazer uma reunião de conselho, uma reunião de gerentes, que a gente está perdendo tempo, que tem que estar vendendo, que a gente tem que estar trabalhando, que fazer reunião para fazer planejamento a gente não está trabalhando. Então, esses são jeitos diferentes. Então meu pai... Como foi a sua relação com eles dois, trabalhando com os dois? A relação com os dois ela é de constante aprendizado e evolução. Eu acho que hoje a gente está num momento bom, um momento mais estável. E a gente tem perfis complementares também, né? Meu pai ele tem um perfil mais comercial, de relacionamento, muito mais do que eu. Eu sou um cara já mais que gosta de números, de tecnologia, de processos. Eu sou avesso a um processo que não está bem documentado, um processo ruim, que foge à regra. Então eu me preocupo muito com isso, né? Então, na realidade, eu entrei na empresa pela área administrativa e fui começando a entender e organizar as coisas, os números. É normal em uma empresa pequena você ter as finanças da família misturadas com as finanças da empresa, então nós passamos por essa separação lá atrás, logo no início, quando eu entrei. Então tem esse primeiro desafio de começar a separar o que é empresa, o que é família. E nessa parte foi razoavelmente tranquilo. Então você pegou um pouco de cada um e a convivência foi pacífica? A convivência pacífica, é óbvio que a gente tem momentos de atrito, de discórdia, né? Às vezes eu quero fazer uma coisa mais rápida, eles ainda preferem seguir mais conservador. Mas isso mais no passado, né? Hoje em dia, já faz alguns anos que, desde quando eu fui nomeado de fato CEO, diretor-geral da companhia, aí eu tomo as decisões e, obviamente, não decisões que vão demandar grandes investimentos sem a anuência deles, né? Mas no mais, todas as decisões eu tomo para efeito de velocidade, né? Hoje em dia a Costa Brava se tornou muito mais uma empresa de gestão de viagens corporativas, né? Então parte do que eu fiz em 2010, quando eu assumi de fato a gestão da empresa, porque a empresa ela crescia quando o mercado estava bom e caiu quando o mercado estava ruim. Então
naquele momento eu criei todo um novo posicionamento para a Costa Brava, se tornar uma empresa de gestão de viagens corporativas e não uma agência de viagens comum. Né? E foi quando a gente foi trazendo novas tecnologias, novas soluções, ferramentas de relatórios, que hoje é o nosso BI e muito mais moderno. E a gente foi focando muito mais em consultoria, porque eu era muito mais da área de processos, né? Curso de processos, curso da Fundação do Cabral, MBA no INSPER. E o meu foco era consultoria. Eu tinha pavor daquela venda de um vendedor que chega lá e apresenta um produto e nem sabe se aquilo vai servir para o cliente. Mas eu queria descobrir como que a nossa solução poderia resolver uma dor para uma empresa. Né? Então foi assim que eu comecei a minha vida na área comercial. Eu tinha vergonha, mas eu sabia fazer um diagnóstico. Então eu ia com alguém em geral que conseguia fazer a primeira etapa para depois eu entrar. E acabou mudando a forma de atuação. Acabou mudando drasticamente. Hoje a área de turismo ela é uma área muito pequena dentro da nossa empresa, não representa 5%. É basicamente minha mãe e algumas pessoas que trabalham com ela no atendimento de luxo, né? A gente realmente não tem esse foco, a gente virou totalmente para corporativo e eventos, né? Corporativo também, o eventos não deixa de ser um CNPJ também na outra ponta, né? Então, corporativo e eventos, 95% do faturamento. E seu irmão acabou entrando também no meio do caminho. Ele entrou depois de você? Meu irmão entrou depois de mim, ele entrou... Já a irmã do Ju não quis participar. Mas está no turismo também, né? Ele entrou inicialmente mais na parte de marketing e vendas. E tem essa divisão lá de que cada um faz. Os 4 da família estão lá dentro, mas cada um tem seu... Mas ele também passou por eu fiz ele passar por todas as áreas, assim como eu, porque eu acho que um bom gestor de empresa ele tem que conhecer o processo, tem que ter uma visão. Você passou por todas as áreas também aqui? Praticamente todas as áreas. Conhece? Tudo. Geral. Como eu falei, quando eu comecei, eu era praticamente o office boy da empresa, né? Eu ia ia pegar bilhete, ia levar, eu ia na Costa Brava levar bilhete, e eu acho que isso foi um aprendizado muito grande, né? Eu sempre gostei muito da área comercial, da área de relacionamento, né? E isso me ajudou muito a conhecer as pessoas, a ter relacionamento com as companhias aéreas, a ter relacionamento com o cliente, enfim. E como o Pipo falou, né? Eu acho que o grande diferencial, né, da gente, né, dessa nova fase da empresa, as duas empresas cresceram. Né? Então hoje é muito importante você ter a questão, olhar para dentro também, né? Olhar os processos, olhar a questão de tecnologia, olhar a parte de administrativa e financeira, que obviamente no começo era muito mais fácil, né? Era uma coisa muito mais manual, uma coisa muito mais, digamos, caseira e arcaica. Mas sem esquecer uma coisa que no turismo é importante, que é o relacionamento, a parte humana, isso continua. No nenhuma. Caso de vocês dois ainda é muito importante. Sem dúvida. Eu acho assim, Arthur, tecnologia é um negócio fundamental, né? A ancoradora investe em tecnologia. É o defone que todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter. Eu acho que assim, a tecnologia você é constante, em constante investimento, né? Você não para nunca. Você sempre tem que estar buscando uma melhoria, buscando um melhor serviço, no meu caso, para o meu cliente, que é o agente de viagem. Investimento em portal, investimento em back-office, investimento em vários pontos, né? Investimento em portal na operadora, que ele é totalmente diferente do portal da consolidadora, mas sempre você vai ter atrás disso tudo, né, a parte humana. E se você não tiver gente boa ali, né, para te dar esse suporte, se você não tiver gente boa vendendo, gente boa atendendo e principalmente você está acessível ao cliente, acho que a tecnologia ela é simplesmente parte de um negócio e acaba virando um negócio muito frio. Como que é isso no corporativo? Que o cliente exige muito relatório, muito número, mas ele tem sempre muito questionamento também, né? Então, como que fica o relacionamento? Como que a sua equipe se relaciona com o cliente? Como você quer que ela siga aí adiante? Arthur, na nossa empresa atualmente a gente tem todas as áreas bem divididas, né? Então, desde o processo de captação de cliente, então tem a área de marketing, novos negócios, depois que capta um negócio, passa para a área de sucesso do cliente. A área de sucesso do cliente,
ela é responsável por todo o processo de onboarding do cliente, implantação. Eu sempre costumo dizer que uma boa implantação é o que garante o resultado do cliente. Se você faz uma implantação, às vezes, às pressas e não pensa naquela fase do diagnóstico, você corre o risco de perder oportunidades de implantar melhorias mais rápidas para esse cliente e até mesmo passar por alguns atritos que seriam desnecessários através de uma boa implantação, né? Então, depois da implantação, entra o processo de Go Live. Durante um período de 45 dias, ele fica num processo de hypercare, em que a equipe monitora as transações, monitora as primeiras faturas, os primeiros relatórios, e depois ele vai para a área de sucesso do cliente efetivo, que tem um account manager, ou ele é um account executivo ou ele é virtual. Então, as pequenas contas têm um account virtual que faz todo o processo de acompanhamento, treinamento do BI, das nossas soluções, divulgando as novidades. Então, a gente tem alguns indicadores de medição, né, de satisfação. A gente usa NPS para medir o índice de lealdade do cliente, porque no fim das contas o que importa é esse cliente te indicaria para alguém ou não, né? Se não, você tem um problema para atuar. Então, esse é um principal... Como estamos as duas empresas em nível de lealdade hoje? Olha, a Costa Brava tem um indicador bem legal. Hoje a gente beira a zona da excelência sempre no nosso NPS, né? Ele gira em torno de 69, 72, que é na metodologia do NPS, né? Que são 4 zonas, né? Então, a gente está sempre ali beirando a zona da excelência, que numa massa crítica de sei lá quantos mil passageiros que a gente tem no corporativo, que às vezes eles distorcem um pouco também o que é o papel da agência e o que é o papel do hotel, da companhia aérea, de várias situações isso às vezes distorce. Mas por isso que de uma forma geral a gente tem um índice de retenção muito grande. São raros os casos em que a gente perde um cliente por problema de qualidade. Normalmente porque a empresa abriu algum processo de concorrência e aí os FIIs que estão na moda, os FIIs baixos aí... Ainda tem esse problema, Rubinho? Não é possível. Infelizmente. Achei que estava resolvido o problema de FII baixo. Não, porque hoje em dia o que acontece? O comprador, ele tem lá... FII baixo, rebate, isso existe. O comprador, ele tem a meta dele de apresentar uma redução projetada no contrato, ele apresenta, recebe o bônus dele, passa o contrato para alguém operar. Não. Quem vai operar o contrato já não sabe mais se aquilo de fato que o comprador negociou vai gerar aquele save, porque depois tem os e o FII da agência, na verdade, representa a menor fatia do bolo, né? Hoje o custo de uma viagem está diretamente ligado ao comportamento de compra do usuário. Mas fora isso, a gente também tem ferramenta para medição de atendimento offline. Então, todo atendimento offline na Costa Brava, ele é feito através de uma ferramenta que é o Zendesk, que é utilizado pela Uber, Airbnb, Latam, Expedia, todas as maiores empresas do mundo. Então, todo atendimento offline é registrado de tal maneira que qualquer pessoa consegue fazer o tracking de qualquer atendimento, saber do começo ao fim, tem integração com o WhatsApp. Então você consegue dar todo um atendimento, ao término do atendimento tem a avaliação do atendimento. Então, tudo que acontece no mundo online, beleza, flui bem, mas e o que acontece no offline? Né? Como é que você controla isso? Então hoje a gente está numa fase bacana disso, a gente está com um offline bem controlado no corporativo, foi um grande avanço para nós nesse ano de 2019. Fala aí da questão da fidelização aí do cliente, no seu caso, agente de viagem. Você consegue um alto grau de fidelização aí com tanta concorrência, onde 1% pode fazer a diferença aí? Então, esse é um ponto, né? É um ponto interessante que você tocou. Conseguimos, eu acho que, como a gente vem falando sempre, né? O Ancoradouro tem 32 anos de vida e o nosso foco nesses 32 anos, e a gente continua com esse foco, isso é muito importante dizer, o nosso foco é a agente de viagem. A gente sempre focou tanto na consolidadora, Ancoradouro, como na operadora Mundiale. A gente sempre focou na agente de viagem, né? A gente não tem ROR, a gente não tem OTA, quer dizer, a gente não foi para essa parte do B2C. Então, acho que isso é um fator muito importante, né? Para a gente ter o cliente com a gente. E o grande acerto desse ano que a gente teve também foi a reinvenção do Encontro Ancoradouro. O Encontro Ancoradouro durou 27 anos, né? A gente costuma dizer que foi muito bom enquanto durou. E a gente precisava mexer nele, a gente precisava reinventar ele, a gente precisava fazer alguma coisa
diferente. E criamos o Agente com a Gente. Tivemos 9 edições do Agente com a Gente. Os eventos foram dentro da ancoradora. O objetivo capacitação com relacionamento do Agente com a Gente foi exatamente ter o agente de viagem mais próximo da gente. 9 edições com 80 agentes de viagem, a gente conseguiu ter um relacionamento muito próximo com eles, praticamente não, o dia todo aqui dentro do escritório, né, com palestras e a capacitação das salas. Então eu acho que a gente atingiu em 2019 o nosso objetivo by far de ter esse relacionamento mais próximo com o agente de viagem. E pegando um gancho no que o Ju falou, nessa questão de mudança de geração e repaginação de eventos, uma coisa interessante, né? Por exemplo, a Costa Brava tinha um histórico de fazer festas para secretárias todos os anos, porque era um perfil de atendimento muito direcionado às secretárias. Depois, em 2010, quando eu assumi, mudamos o posicionamento, a gente lançou o Fórum Costa Brava, que tinha um foco em disseminar as melhores práticas de gestão de viagens corporativas aqui para a região de Campinas, que até então lá só tinha o evento do LACT em São Paulo, que era caríssimo para as empresas e ninguém pagava para o pessoal daqui para lá ou das empresas do interior. E ele começou a primeira versão num formato muito amador, com 80 pessoas, mas foi bem feito, tudo com muito carinho, cuidado, conteúdo. E principalmente pela qualidade do conteúdo, o ano seguinte todo mundo voltou e veio muito mais gente. E a gente terminou a última edição da 7ª versão do Fórum com acho que 500 pessoas participando. Ano que vem tem, está garantido? Não, a gente agora encerramos esse ciclo. O ciclo dos fóruns. Agora a gente está numa linha parecida com o da Ancorador. A gente fez encontros menores. A gente fez esse ano 3 encontros na Costa Brava, que a gente está chamando de CB Exchange. Então é um evento que é destinado a no máximo 10 pessoas por vez e a gente discute durante uma manhã 10 clientes. Uma manhã. Esse ano, por exemplo, a Delta foi uma apoiadora do programa, então a gente escolhia algum tema específico, quem eram os clientes que faziam sentido, e a gente punha esses clientes na sala, eles conversando, trocando ideias sobre melhores práticas de política e tal, terminava com o almoço. Então um evento mais rápido, mas muito efetivo, de maneira que quem participa fala assim, nossa, eu estou voltando para o meu escritório com a mochila mais cheia, né? Não é aquela coisa que você, vou lá só para prestigiar, vou para participar, estou ouvindo a palestra, mas estou no celular. É aquele negócio que ninguém encosta no celular, está todo mundo na mesa redonda, trabalhando de fato. Então, são ciclos que a gente tem que fazer uma leitura do momento para ver o que faz sentido, né? As mesmas ações do passado. Ambas as empresas tiveram essa agilidade. São outros tempos, né? O Encontro Ancorador era um evento que durava 4 dias. Nossa. Hoje é uma situação que a gente sente que é um pouco difícil, né? O agente de viagem sair 4 dias da agência. E o agente com a gente, ele acontece praticamente num dia só. Né? Ele chega um dia antes, mas o evento acontece num dia só. É um evento muito mais dinâmico e muito mais assertivo. Falando um pouco da relação de vocês com o mercado, com os outros players aí do segmento de vocês, tem a questão da política associativa, né? Vocês fazem parte de algumas associações. O Rubinho passou pela presidência da Abracorp, algo que alguns não esperavam que você aceitasse, você agora está na presidência do Conselho de Air Ticket. Não é algo que vocês gostam muito, mas por que vocês aceitaram e como foi essa experiência? Bom, a gente vivia, na verdade, muito antes da Abracorp, a gente vivia na Costa Brava um momento em que eu precisava trazer inovação, eu precisava buscar coisa. O que eu fiz? Entrei para os comitês primeiro, comitês da LAGEV, comitê do FAVEC na época, comitês da Anshan, e fui participando de comitês e buscando conteúdo e trazendo conteúdo. Dentro dos comitês, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, lidando com concorrentes, como é que você lida com concorrentes, e você vai aprendendo a criar uma relação construtiva, né? E depois virou a Abracorp, participei bastante lá da criação, desde o início, mas eu sentia que ainda na associação a gente precisava superar um pouco uma barreira de politicagem para uma associação de fato que agregue valor para o associado
para a sociedade, de uma forma geral, para a indústria, né? E naquela época eu resolvi me arriscar a entrar para o conselho, me candidatei lá, meu pai nem sabia, para que ele viu no Panhotas, ele se tornou conselheiro e ficou em choque. O pai que já tinha sido presidente do FAVEC, né? Então, primeiramente eu fui membro do conselho na gestão do Edmar como vice-presidente, depois dos mandatos do Edmar eu acabei o sucedendo, e o que eu fiz foi procurar tentar trazer um pouco mais de processos, de ferramentas, para o posicionamento estrutural da Abracorp para que ela pudesse continuar crescendo com mais robustez. Já estava bem consolidada, então a gente refez a revisão do estatuto, lançou a plataforma de valores, que é um negócio incrível, a plataforma de valores do associado, do fornecedor e do cliente. E como agora, você foi recebido na presidência? Você tinha quantos anos? 34? Por aí. Como que os mais velhos, que geralmente participam desse tipo de atividade, olharam um presidente de 34 anos querendo mudar tudo? Olha, de uma forma geral, eu sempre tive muito bom apoio dos nossos colegas na Abracorp, né? Porque eu trabalhei bastante com o Edmar, com os outros ali no conselho, e eles sempre respeitavam, porque eles viam em mim uma cabeça de inovação. Então eles também achavam que para o momento da Abracorp precisava algo novo, né? Então eu me dediquei a isso. Eu sabia que eu não ia ser o presidente da Abracorp, que ia ficar fazendo relacionamento o tempo inteiro com Brasília, com fornecedores, esse tipo de coisa não seria o meu perfil. Mas para aquele momento eu acho que fazia sentido para a Abracorp um perfil como o meu. Então essa plataforma de princípios e valores é algo fantástico que o Prado está dando continuidade muito bem na gestão dele. A gente fez uma transformação completa nos números da indústria através da plataforma de BI. A revisão de estatuto, que é algo super difícil de se fazer, a gente fez uma revisão de estatuto para deixar um pouco mais claro todo o processo, o que é o papel de um associado. Mas se pedir, você não volta, não. Já deu, né? Eu agora estou no conselho de ética, inclusive policiando muito bem o cumprimento do estatuto. A gente tem eu sempre pego muito no pé de todo mundo que o estatuto existe para ser cumprido. Então não é para ficar guardado na gaveta e você não seguir. O estatuto nasceu e tem que ser cumprido. E isso é uma das coisas, Arthur, voltando para a sua primeira pergunta, né? O que mais você aprendeu com o seu pai? Com o meu pai, muito mais os valores, né? Meu pai sempre foi um cara muito correto, nunca batalhador no sentido brigador, assim, para que a verdade sempre prevaleça, para que a transparência, o errado saia. Então eu sempre aprendi a trabalhar dessa forma, com muita transparência, honestidade, e nunca dar um jeitinho para tentar ganhar mais num curto prazo e menos no longo, né? Então, também por isso que acho que o Prado me convidou para participar do conselho de ética dele, porque ele sabe que eu sou um cara que ali eu vou analisar o caso independente de ser meu amigo, meu irmão, o que for. Eu tenho que analisar o caso conforme com isenção. Não importa quanto tempo vai levar, o bem sempre vai vencer o mal, né? Exatamente. E a Ticket tem estatuto? Está sendo cumprido? Tem. A Ticket tem estatuto. A Ticket ainda é uma associação nova, né? Uma associação nova, a gente está passando aí por algumas situações. A Ticket passou por algumas fusões, então teve algumas empresas que não para, né? De se fundir, gente. Então tem pessoas que estavam na associação, que acabaram saindo, enfim. Mas eu acho que o importante da associação, né, o importante da AirTicket é isso que a gente tem levado e falado muito, né, é a gente discutir os problemas do canal, né, na questão da consolidação internamente, né. O que eu sempre briguei no bom sentido lá, isso fortalece, né, o canal consolidador. Eu acho que você tem que entender que a concorrência ela continua, né, fora da associação, da mesma forma que o Rubinho lá dentro ele é um presidente e fora ele é um concorrente, né? Ticket não é diferente, mas eu acho que está caminhando bem, a gente tem boas perspectivas aí para o futuro da associação. Vou fazer umas perguntinhas rápidas para encerrar. Como que foi Campinas na vida de vocês? Assim, estar em empresas que não estão em São Paulo, que a sede é em Campinas.
benefícios e pontos que não são tão favoráveis? Eu gosto muito de Campinas, Arthur. Não saio daqui só se for para morar fora, para os Estados Unidos, para a Europa, para algum outro lugar, mas aqui no Brasil não saio de Campinas. Tem uma empresa sediada aqui, hoje não atrapalha nada. Nós estamos num escritório super legal hoje, num lugar super moderno. Ficou bonito mesmo. E, assim, aqui a gente tem um aeroporto hoje em dia fantástico, com muitos voos. A região metropolitana, muitas empresas, que para nós é super importante. A gente tem, obviamente, clientes em São Paulo, Porto Alegre, no Brasil inteiro, aqui no comercial atuando, mas hoje em dia tudo muito remoto. Eu tenho hoje já 30% do meu quadro de atendimento tudo em home office, então, quer dizer, o lugar é indiferente. Tem uma pessoa, inclusive, que trabalha em Portugal e é funcionária nossa, então a gente está aí nessa pegada de tecnologia forte. No seu caso, como foi Campinas? Se a gente pegar a consolidação lá atrás, ou ainda na época do GSA, tinha muito a questão regional, né? Você representa nessa região, você representa naquela. Hoje em dia não tem mais isso. E como que Campinas desempenhou um papel importante? Não, eu acho assim, falando da parte, né, pessoal, eu sou um apaixonado por Campinas, na mesma linha do Rubinho, eu adoro morar em Campinas. Não sairia daqui por nada, já morei fora algumas vezes, algumas oportunidades. E tenho casa de férias em Orlando, vou muito para Orlando, adoro Orlando, mas não moraria em Orlando. Gosto muito de Campinas e amo morar aqui. Construímos a nossa sede aqui, a Ancoradora nasceu em Campinas. Como você disse, né, no passado a consolidação era regionalizada, então você tinha um limite de área. Tanto é que os escritórios que a gente tem hoje, além de Campinas, Ribeirão, São José e Bauru. Nesses 3 escritórios, nessas 3 cidades, nós montamos escritórios, são escritórios próprios, investimos nesses escritórios. E, obviamente, depois, com a evolução do tempo, enfim, com essa, digamos, essa quebra de barreira, né, a Ancoradora também cresceu a nível Brasil. Hoje a gente tem escritório físico em São Paulo, também um escritório próprio, investimos em São Paulo. Temos escritório no Rio de Janeiro e aí, obviamente, as demais localidades a gente está coberto com home office e a tendência natural hoje, eu acho que não só da consolidação, como de todas as inclusive a solução de telefonia que ele colocou aqui. Exatamente, a solução de telefonia. Eles se falam aqui em Campinas. A gente conversa bastante, né? Para encerrar, vocês passaram grande parte da carreira aí sendo filhos, agora os 2 são pais. O que mudou na visão de vocês? Vocês estão no setor certo, os filhos de vocês aí? Lembrando que o Rubinho é meu padrinho de casamento, eu sou padrinho de casamento dele. Teve essa troca também. A gente é amigo, além de trabalhar no mesmo ramo, a gente é amigo. O Rubinho é o pai mais recente, a filha tem 7 meses. Muitos anos. Ele está esperando o segundo. O que mudou aí na visão? Vocês entendem melhor o pai de vocês agora? Muito. Eu acho que, Arthur, você tocou num assunto que é importantíssimo. Depois que a gente vira pai, a gente fica até com vergonha, né, de algumas coisas, né? Você fala assim, pô, é verdade, né? Muda muita coisa, né? Eu acho que é interessante, há muitos anos atrás você veio para Campinas fazer uma entrevista com a gente, quando teve a revista Panrotas. Você jantou lá em casa e foi, acho que a primeira edição, a segunda edição da revista Panrotas, assim. E uma das perguntas que você me fez é como você se vê com 40 anos? Né? Ele está com 43. E eu falei, eu me vejo casado e com 2 filhos. Né? Demorou um pouquinho, né? Tem uma margem de erro, tem uma margem de erro. O primeiro veio com 36 anos e o segundo está chegando agora, né? Daqui mais ou menos 3 semanas, o Gabriel está aí. Não Gustavo e Gabriel, mas estamos dentro aí da expectativa. Eu me considero um cara extremamente realizado profissionalmente, extremamente realizado pessoalmente, né? A Flávia, minha esposa, é fantástica e eu só tenho a agradecer. Rubinho, como foi ser pai há 7 meses? Né? Olha, realmente é incrível, é a melhor coisa do mundo. Eu sou apaixonado pela minha filha, eu fico contando uns minutos para poder chegar em casa, ficar com ela, conseguir escapar um dia no meio da semana, chegar mais cedo para poder dar um pulo com ela na piscina ou tomar um banho com ela. É bom demais. Mas eu acho que assim, linkando a vida pessoal com a profissional, o que mudou, né, pós-Luísa,
é que eu passei a entender melhor os pais e as mães, os meus pais, né? Mas no escritório é muito comum, às vezes, você ter lá gente que trabalha no turismo, tem muita mulher, né, que trabalha com a gente, agentes de viagem. Então acho que na Costa Brava talvez 75% seja mulher, não tenho exatamente esse número, mas eu arriscaria dizer que sim. E às vezes alguma mulher fala, poxa, eu preciso sair para... meu filho está com isso, meu filho está com aquilo. E eu achava muito que era frescurite, né? E agora, depois que eu tenho pai, eu fico pegando no pé. E aí, foi lá? Como é que foi? Tá tudo bem? Muda muita coisa. Muda completamente. Eu costumo dizer que casamento muda pouco a vida. Filho muda bastante, né? Muda tudo. Que bom. Então, vamos encerrar com esse depoimento aí da segunda geração do turismo, já preparando a terceira. Então, obrigado, Rubinho. Obrigado, Ju. Obrigado, Arthur. Foi muito legal conversar com vocês. Obrigado, foi um prazer e parabéns pelos 45 anos de Barrocas. Legal, muito obrigado aí, obrigado pela parceria de sempre com vocês aí. Então a gente volta na próxima semana com mais um programa especial. Esse foi o Bastidores do Turismo com o Rubens Schwartzman e o Juarez Neto, diretamente aqui de Campinas. Tchau!